Em 1925, uma jovem discípula de Florence Scovel Shinn se deparou com uma cena, no mínimo, intrigante em seu escritório. Florence estava em pé, em frente a uma imponente mesa de madeira de carvalho, tocando-a 3 vezes com a mão direita, sussurrando palavras que a jovem não conseguia decifrar. Quando Florence percebeu a presença dela, não se assustou, apenas sorriu e disse: "A madeira guarda segredos que o mármore esqueceu. Este ritual que você acabou de testemunhar mudou minha vida há 15 anos e vai mudar a sua hoje. Aquele momento marcou a primeira vez que Florence revelou publicamente um dos rituais mais poderosos de manifestação que ela praticava em segredo. Um ritual tão simples que parece crendice popular, tão profundo que ativa leis espirituais que a maioria desconhece. Tocar madeira 3 vezes antes de decretar. Isso é tudo. Mas quando você entende o porquê por trás desse ato, quando descobre qual madeira usar, em que horário fazer e, principalmente, qual decreto pronunciar enquanto toca, você desbloqueia um portal de manifestação que responde em até 48 horas. Você já se perguntou por que a expressão bater na madeira existe em tantas culturas? Por que instintivamente tocamos na madeira quando fazemos um desejo ou queremos proteção? Florence descobriu a resposta em escritos ancestrais, que conectavam a madeira com o princípio da condução de energia. E hoje, você vai descobrir o que poucos sabem: a dor que você sente quando manifesta, quando decreta, quando visualiza, mas nada acontece. Tem um nome. Florence chamava de manifestação sem alicerce. Você planta a semente no ar, mas ela não toca o solo. Você fala ao universo, mas sua energia não encontra condutor. É como tentar acender uma lâmpada sem fio condutor de eletricidade. A intenção existe, a fé existe, mas falta o elemento que conecta o plano invisível ao visível. E esse elemento, Florence descobriu, estava literalmente debaixo de nossos pés e ao nosso redor o tempo todo. A madeira, árvores vivas que conectam o céu e a terra, que absorvem energia cósmica pelas folhas e energia terrestre pelas raízes, que são literais condutores entre 2 mundos. Quando você toca madeira com intenção, você não está fazendo crendice popular. Você está ativando um princípio que Florence chamou de ponte sagrada entre decreto e manifestação. Mas existe um erro fatal que 99% das pessoas cometem quando tentam usar esse ritual. Um erro que não apenas bloqueia a manifestação, mas pode reverter o decreto e atrair exatamente o oposto do que você quer. E esse erro tem a ver com o tipo de madeira que você escolhe. Florence era específica. Ela não tocava qualquer madeira. Em seu diário de 1927, encontrado décadas depois de sua morte, há uma página inteira dedicada às madeiras condutoras e madeiras bloqueadoras. Ela escreveu: "Madeira morta carrega memória de morte. Madeira viva carrega promessa de vida. Nunca decrete sobre o que já pereceu. Isso significa que tocar uma mesa de madeira tratada, envernizada, que foi cortada há anos, não tem o mesmo poder. A madeira precisa estar viva ou recém-cortada." Florence tinha em seu quarto uma pequena tábua de carvalho que ela renovava a cada lua nova. Era nessa madeira que ela tocava 3 vezes toda manhã, às 5h30, antes do sol nascer, quando o véu entre os mundos está mais fino. Mas por que 3 vezes? Por que não 1, não 5, não 7? Florence explicou que o 3 é o número da manifestação completa. Um toque para o corpo físico, um toque para a mente consciente, um toque para o espírito eterno. 3 aspectos do ser humano alinhados em um único ato,
Quando você toca madeira 3 vezes com consciência, você não está apenas fazendo um gesto, você está unificando suas 3 naturezas em direção a um único propósito. E aqui vem a primeira revelação que vai mudar como você manifesta. Florence não tocava a madeira em silêncio. Ela pronunciava uma frase específica a cada toque. No primeiro toque, ela dizia: "Meu corpo recebe." No segundo toque, minha mente aceita. No terceiro toque, meu espírito confirma. Apenas depois desses 3 toques, ela fazia o decreto principal do que desejava manifestar. Quando você faz isso, algo acontece no invisível. Florence descreveu como ativação do triângulo sagrado. Corpo, mente e espírito formam um campo magnético que atrai do universo exatamente aquilo que você decreta. Mas se você pula essa ativação, seu decreto fica flutuando sem âncora. É por isso que tantos decretos não se manifestam. Falta o condutor. Agora, calma, porque a parte mais poderosa vem agora. Você pode estar pensando que qualquer madeira viva serve, que pode fazer isso a qualquer hora, que basta tocar 3 vezes e pronto. Mas Florence descobriu algo que poucos tiveram coragem de revelar. Existe um horário específico em que tocar madeira multiplica por 10 a potência do decreto. E esse horário tem a ver com o que ela chamou de portal do amanhecer. Entre 5 e 15 e 6 horas da manhã, existe uma janela energética que Florence estudou por anos. Ela percebeu que decretos feitos nesse horário, especialmente quando combinados com o ritual da madeira, manifestavam em tempo recorde. Algumas de suas discípulas reportaram manifestações em menos de 24 horas, outras em 48 horas. Mas todas que seguiram exatamente o ritual, no horário certo, com a madeira certa, viram resultados tangíveis. Por que esse horário? Florence explicou que é o momento em que a Terra respira. O Sol ainda não nasceu completamente, mas a escuridão já está se dissipando. É o momento de transição entre noite e dia, entre inconsciente e consciente, entre invisível e visível. Quando você decreta nesse portal, você está literalmente plantando sua intenção no momento em que o mundo está transitando do potencial para o real. E foi exatamente nesse horário que Florence manifestou algumas das coisas mais impossíveis de sua vida. Há um caso documentado em 1923. Uma de suas discípulas estava desesperada. Ela tinha 3 dias para pagar uma dívida de $5.000 ou perderia sua casa. $5.000 naquela época equivalem a mais de $80.000 hoje. A mulher não tinha nada, nem trabalho, nem economias, nem perspectiva. Florence ensinou a ela o ritual da madeira, conseguiu uma tábua de cedro recém-cortada, explicou o horário exato, ensinou o decreto específico. Durante 3 manhãs consecutivas, às 5h30, a mulher tocou a madeira 3 vezes, pronunciou as palavras de ativação e depois decretou: "Dou graças porque a abundância divina paga toda a dívida agora. Está consumado." No terceiro dia, às 10 da manhã, ela recebeu uma carta. Um tio distante, que ela não via há 15 anos, havia falecido e deixado para ela exatamente $5.500. Dinheiro que chegou no prazo exato. Coincidência? Florence dizia: coincidência é Deus agindo anonimamente. Mas guarde isso, porque vai fazer sentido quando eu revelar o decreto completo que Florence Scovel Shinn usava. Antes, preciso te contar sobre o erro que quase destruiu a vida de uma outra discípula. Um erro que mostra o poder reverso desse ritual. Quando feito de forma incorreta, uma jovem chamada Beatriz ouviu falar do ritual da madeira, mas não aprendeu com Florence Scovel Shinn. Ela ouviu de terceiros.
leu em um livro mal traduzido e decidiu fazer do jeito dela. Ela tocou uma mesa antiga de mogno, envernizada, que pertenceu a uma família falida, que vendeu todos os móveis em leilão. Ela fez o ritual à noite, às 11 horas, antes de dormir. E ela decretou: "Eu quero dinheiro rápido." Sabe o que aconteceu? Nos 3 dias seguintes, Beatriz perdeu sua bolsa com R$ 500, recebeu uma multa de R$ 800 por um erro tributário e quebrou o tornozelo, o que a impediu de trabalhar por 2 semanas. Quando Florence Scovel Shinn soube, ela explicou: "Você tocou madeira morta de uma casa falida. Você decretou no horário da escuridão. Você pediu com desespero, não com fé. O universo te deu exatamente a vibração que você emanou: falta e perda." Florence Scovel Shinn ensinou a Beatriz o caminho certo. Elas conseguiram uma tábua de pinho fresco. Florence Scovel Shinn cortou com as próprias mãos. Às 5h30 da manhã seguinte, Beatriz tocou a madeira 3 vezes, pronunciou a ativação correta e decretou com fé. Em uma semana, Beatriz recebeu uma oferta de emprego que dobrou sua renda. Em 2 semanas, encontrou os R$ 500 que pensava ter perdido dentro de um casaco esquecido. Em 3 semanas, a multa tributária foi cancelada por erro do governo. Isso é o poder da madeira quando usada corretamente, mas também é o perigo quando usada sem sabedoria. Agora, 3 pessoas sabiam do decreto completo que Florence Scovel Shinn usava com a madeira. 2 guardaram segredo a vida inteira. A terceira revelou em um escrito ancestral que ficou esquecido em um porão por 40 anos. Quando esse escrito ancestral foi encontrado em 1973, as palavras estavam desbotadas, mas a essência estava lá. Florence Scovel Shinn combinava o ritual da madeira com um decreto específico baseado em Isaías 44, versículo 14. O versículo fala de cortar cedros, plantar carvalhos e usar a madeira para fazer fogo e assar pão. Para Florence Scovel Shinn, isso era uma metáfora espiritual. A madeira é o que transforma potencial em realidade. É o que assa o pão, ou seja, materializa o alimento, a abundância, a manifestação. Então ela criou um decreto que unificava essa sabedoria bíblica com a lei da palavra falada. E esse decreto, quando falado após tocar na madeira 3 vezes, ativava o que ela chamava de forno da manifestação, o lugar onde o invisível é assado e se torna pão visível. Parece simples? Tem um detalhe que Florence Scovel Shinn descobriu tarde demais na vida, e ela lamentou não ter compartilhado antes. O decreto não funciona se você está em dúvida. E madeira é condutora, mas ela conduz o que você realmente sente, não o que você finge sentir. Se você toca na madeira com medo, a madeira conduz medo. Se você toca com fé, a madeira conduz fé. Por isso, Florence Scovel Shinn desenvolveu uma técnica antes do ritual. Ela passava 5 minutos em silêncio, respirando profundamente, olhando para a madeira e dizendo internamente: esta madeira vem da mesma fonte que criou meu corpo. Nós somos da mesma matéria divina. Quando eu toco esta madeira, eu toco a mão de Deus na forma física. Esse alinhamento interno era o que preparava o campo energético. Sem ele, o ritual era vazio. Você pode estar pensando: mas eu não tenho uma tábua de carvalho ou cedro recém-cortada. Eu moro na cidade. Como eu faço isso? Florence Scovel Shinn respondeu essa pergunta 1000 vezes. Ela dizia: vá a um parque, encontre uma árvore viva, toque o tronco dela 3 vezes com reverência.
Árvore viva é a melhor condutora, porque ela está conectada à terra, neste exato momento. Suas raízes estão bebendo da fonte. Quando você toca o tronco, você se conecta com tudo que ela está conectada. E se você realmente não pode ir a um parque, Florence Scovel Shinn tinha uma solução. Ela dizia para conseguir um galho caído recentemente. Não um galho seco de meses, mas um galho que caiu há dias, que ainda tem seiva, que ainda está úmido. Esse galho ainda carrega vida. Você pode mantê-lo em um copo com água. Ele vai durar semanas. O importante não é ter uma madeira perfeita. O importante é ter uma madeira que ainda carrega intenção de vida. E foi com esse entendimento que Florence Scovel Shinn ajudou centenas de pessoas a manifestar o impossível. Tem uma história que mexe comigo até hoje. Um homem chamado Rafael, que estava desempregado há 8 meses. Ele tinha aplicado para 140 vagas. Nenhuma resposta. Ele estava começando a acreditar que o universo havia esquecido dele. Quando Rafael conheceu Florence Scovel Shinn, ela não deu conselhos motivacionais vázios. Ela não disse que tudo ia melhorar. Ela ensinou o ritual da madeira. Mas antes de ensinar, ela perguntou: você está disposto a acordar às 5:30 da manhã pelos próximos 7 dias? Rafael hesitou. Ele era noturno. Acordar cedo era tortura para ele. Mas o desespero era maior que o conforto. Ele aceitou. Florence Scovel Shinn levou Rafael a um parque próximo. Eles encontraram um carvalho centenário. Florence Scovel Shinn colocou a mão de Rafael no tronco e disse: sente a vida pulsando aqui? Rafael fechou os olhos. No começo, não sentiu nada. Mas depois de 1 minuto, ele percebeu algo quase imperceptível. Uma vibração sutil. Uma presença. Florence Scovel Shinn então ensinou: toque 3 vezes. No primeiro toque, diga: meu corpo recebe oportunidade divina. No segundo toque, minha mente aceita o emprego perfeito. No terceiro toque, meu espírito confirma que está consumado. Depois, decrete o que você quer ver manifestado. Rafael anotou tudo. Nos 7 dias seguintes, Rafael acordou às 5:15. Caminhava até o parque ainda escuro. Tocava o carvalho 3 vezes. Pronunciava a ativação. E depois decretava: dou graças porque o emprego perfeito me encontra agora. Meu talento é reconhecido, minha habilidade é valorizada, abundância flui até mim, está consumado. No 4º dia, nada havia acontecido. Rafael estava começando a duvidar, mas ele tinha prometido 7 dias. No 5º dia, ele recebeu um e-mail. Uma empresa para a qual ele havia se candidatado 5 meses atrás queria entrevistá-lo. No 6º dia, a entrevista aconteceu. No 7º dia, às 10 da manhã, ele recebeu a oferta de emprego. Salário 30% acima do que ele ganhava antes. Rafael chorou. Ele ligou para Florence Scovel Shinn. Ela apenas disse: a madeira conduziu sua fé até o universo, e o universo respondeu. Sempre responde quando você fala a língua que ele entende. Mas qual é essa língua? É a língua da certeza, não da esperança, não do pedido, mas da certeza de que já está feito. Quando você toca na madeira 3 vezes e diz: meu corpo recebe, minha mente aceita, meu espírito confirma. Você está declarando que aquilo já é real nos planos invisíveis. Você está apenas esperando a manifestação física. E essa é a chave que poucos entendem. Manifestação não é pedir, é reconhecer o que já existe em potencial e trazê-lo para o plano material. A madeira é a ponte, seu decreto é o veículo, sua fé é o combustível. Agora, voltando ao escrito ancestral.
As palavras que Florence usava após tocar na madeira eram baseadas em uma tradução aramaica de Marcos 11, 24. A versão que conhecemos diz: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Mas Florence descobriu que a palavra aramaica traduzida como crede é muito mais forte. Significa ter certeza absoluta, como quem já segura o objeto na mão. Então, ela adaptou seu decreto completo, após tocar na madeira 3 vezes, com a ativação corpo, mente, espírito. Eu tenho em mãos invisíveis, o que meus olhos ainda não veem, o que já existe no reino do espírito. Agora cruza a ponte da madeira sagrada e se torna pão, se torna ouro, se torna carne, se torna real. Dou graças porque está consumado. Quando você pronuncia isso com convicção, algo muda no ar. Florence dizia que era possível sentir um formigamento nas mãos. Algumas pessoas sentiam calor, outras, uma sensação de leveza. Esses eram os sinais de que a ponte estava ativada, de que o decreto havia sido conduzido. Mas atenção, se você não sente nada, não significa que não funcionou. Às vezes o sinal vem depois, às vezes vem em sonhos, às vezes vem em uma sensação de paz profunda que te invade do nada. Florence ensinou que cada pessoa tem uma linguagem de confirmação diferente. O importante é confiar. E aqui chegamos a um ponto crucial. Quantas vezes você deve fazer o ritual? Florence tinha uma regra: para desejos simples, 3 dias consecutivos; para desejos complexos, 7 dias; para desejos que parecem impossíveis, 21 dias. Mas sempre no mesmo horário, sempre na mesma madeira, sempre com a mesma fé. Por quê? Porque repetição gera gravação no subconsciente. E o subconsciente, Florence dizia, é o servo que obedece ao que você grava nele. Quando você toca na madeira 3 vezes por 7 dias seguidos, você está literalmente esculpindo uma nova realidade na mente subconsciente. E a mente subconsciente, quando aceita uma verdade, move céus e terra para torná-la real. Tem uma história que Florence contava sobre uma mulher chamada Ana. Ana queria se casar. Ela tinha 42 anos e nunca havia encontrado alguém que ela considerasse adequado. Ela estava começando a aceitar uma vida de solidão. Mas algo nela ainda esperava. Florence ensinou a Ana o ritual da madeira, mas com uma adaptação. Em vez de decretar, eu quero me casar, Ana deveria decretar, dou graças porque meu par divino me reconhece agora. Nossos caminhos se cruzam no tempo perfeito. O amor que já existe no plano espiritual se torna visível, está consumado. Ana fez o ritual por 21 dias. Tocava um galho de aroeira que mantinha em um vaso com água. Todas as manhãs, 5h30. No 10º dia, ela conheceu um homem em uma cafeteria. No 15º dia, eles tiveram o primeiro encontro. No 21º dia, o homem disse que sentia como se conhecesse Ana há 20 anos, mesmo tendo se encontrado há apenas 11 dias. 6 meses depois, eles se casaram. Ana escreveu para Florence, eu não manifestei um homem qualquer, eu manifestei o homem certo. E isso só foi possível porque o decreto não foi baseado em desespero, mas em certeza de que ele já existia. Essa é a diferença entre pedir e decretar. Pedir vem da falta, decretar vem da abundância. Quando você toca na madeira e decreta, você está operando da posição de quem já tem, não de quem quer ter. Agora, existe algo que Florence revelou apenas em suas anotações privadas. Algo sobre as diferentes madeiras e seus poderes específicos de manifestação. Ela descobriu que cada tipo de madeira tem uma frequência energética diferente. E que você pode escolher a madeira de acordo com o que deseja manifestar.
Para manifestações financeiras, Florence usava ipê amarelo. O ipê amarelo, ela dizia, é a árvore da prosperidade brasileira. Suas flores douradas anunciam a abundância. Sua madeira é forte e resistente. Quando você toca no ipê amarelo e decreta abundância, você está invocando a força de uma árvore que floresce mesmo em tempos difíceis. Para manifestações de amor e relacionamentos, Florence preferia jasmim. O jasmim, com seu perfume doce e delicado, representa a beleza e o romance. Florence dizia que o jasmim é a flor do amor. Quando você toca no jasmim e decreta amor, você está abrindo espaço para a paixão e a ternura entrarem em sua vida. Para cura e saúde, Florence usava eucalipto. O eucalipto, com seu aroma refrescante e propriedades medicinais, é a árvore da saúde e do bem-estar. Florence descobriu que tocar no eucalipto enquanto decreta saúde tinha um poder especial. Ela escreveu: o eucalipto purifica o corpo e fortalece o espírito. Para proteção espiritual e afastamento de energias negativas, Florence recomendava arruda. A arruda, conhecida por suas propriedades protetoras e purificadoras, representa a força e a resistência contra o mal. Florence dizia que tocar na arruda, enquanto decreta proteção, cria um escudo invisível ao seu redor. Tem uma história que Florence contava sobre um homem chamado Ricardo. Ricardo era constantemente atacado por pensamentos negativos, por preocupações obsessivas que não o deixavam dormir. Ele sentia que havia algo sugando sua energia, algo invisível, mas muito real. Florence ensinou a Ricardo o ritual da madeira com arruda. Ela cortou um ramo de arruda fresca e entregou a ele. Durante 21 dias, Ricardo tocou a arruda 3 vezes toda manhã e pronunciou: meu corpo recebe proteção divina. Minha mente aceita paz inabalável. Meu espírito confirma que estou blindado. Depois, decretava: toda a energia que não é minha retorna à sua origem. Minha luz é forte demais para ser apagada. Estou protegido pela força da planta sagrada. Está consumado. Na primeira semana, Ricardo notou uma mudança sutil. Os pensamentos negativos ainda vinham, mas perdiam força mais rápido. Na segunda semana, ele começou a dormir melhor. Na terceira semana, ele sentiu algo que não sentia há anos: paz profunda. Ele ligou para Florence e disse: eu me sinto como a arruda. Mesmo quando a tempestade se aproxima, eu permaneço forte. Florence sorriu ao ouvir isso. Ela sabia que Ricardo havia entendido. A madeira não é só um objeto. É um professor. Cada árvore ensina uma lição diferente. E quando você toca na madeira com reverência, você absorve não apenas a energia dela, mas a sabedoria dela. Mas tem algo mais. Florence descobriu que combinar 2 madeiras diferentes potencializa o ritual. Ela chamava isso de decreto de 2 pontes. Por exemplo, se você deseja manifestar abundância financeira e também proteção contra a inveja, você pode tocar primeiro a madeira de carvalho 3 vezes, pronunciar a ativação, tocar depois a madeira de pinho 3 vezes, pronunciar a ativação novamente, e então fazer um decreto que combine os 2 pedidos. Florence Scovel Shinn testou isso com uma discípula chamada Beatriz. Beatriz tinha um negócio que estava crescendo, mas ela sentia que pessoas invejosas estavam tentando sabotá-la. Florence Scovel Shinn ensinou o decreto de 2 pontes. Beatriz tocava a madeira de carvalho 3 vezes para a prosperidade e a madeira de pinho 3 vezes para a proteção. Depois decretava, em voz alta e com convicção: minha abundância cresce protegida. Toda inveja se dissolve antes de me tocar. Meu negócio é blindado e abençoado. Está consumado. Em 2 meses,
O negócio de Beatriz dobrou de tamanho, e as pessoas que tentavam sabotá-la simplesmente desapareceram de sua vida. Algumas mudaram de cidade, outras perderam o interesse, outras tiveram que lidar com seus próprios problemas e esqueceram de Beatriz. Florence Scovel Shinn dizia: quando você se blinda com a madeira certa, a inveja não consegue te encontrar. Você fica invisível para o olho mau. Agora, existe uma última revelação que Florence Scovel Shinn fez apenas para suas discípulas mais avançadas. Uma revelação sobre o poder do toque consciente. Não é apenas tocar a madeira, é como você toca. Florence Scovel Shinn ensinava que a mão direita é a mão que deu a energia. A mão esquerda é a mão que recebe energia. Quando você toca a madeira com a mão direita, você está doando sua intenção para a árvore. Quando você toca com a mão esquerda, você está recebendo a força da árvore. Então, o ritual completo que Florence Scovel Shinn praticava era este. Primeiro, ela tocava a madeira 3 vezes com a mão esquerda, em silêncio, apenas recebendo. Ela ficava em silêncio por 30 segundos, absorvendo a energia da árvore. Depois, ela tocava a madeira 3 vezes com a mão direita, pronunciando a ativação. Meu corpo recebe, minha mente aceita, meu espírito confirma. Então, com ambas as mãos sobre a madeira, ela pronunciava o decreto final. Esse ritual completo, com as 2 mãos, criava o que Florence Scovel Shinn chamava de circuito sagrado. A energia fluía da árvore para sua mão esquerda, circulava pelo seu corpo, saía pela mão direita de volta para a árvore, e a árvore devolvia amplificada. Um ciclo de dar e receber, de pedir e agradecer, de manifestar e confirmar. Poucas pessoas conhecem esse nível de profundidade do ritual da madeira. E agora, você sabe. Você tem em mãos um conhecimento que Florence Scovel Shinn levou anos para desenvolver, que ela testou com centenas de discípulas, que provou funcionar repetidas vezes. A pergunta agora não é se funciona. A pergunta é: você vai aplicar? Florence Scovel Shinn dizia que conhecimento sem aplicação é como semente guardada no armário. Não importa quão boa seja a semente. Se você não planta, ela não vira árvore. Você acabou de receber a semente. A madeira está esperando. O universo está pronto para responder. E quando você fizer o ritual, quando tocar a madeira pela primeira vez com intenção verdadeira, algo vai acontecer dentro de você. Talvez você não sinta no corpo, talvez você sinta na alma, uma certeza quieta de que foi ouvido, de que foi visto, de que não está sozinho nessa jornada. Florence Scovel Shinn, do outro lado do véu, está sorrindo, porque mais uma pessoa descobriu o segredo, mais uma pessoa entendeu que manifestação não é magia abstrata, é conexão com o que é real, com o que é vivo, com o que é eterno. A madeira sempre esteve aqui, desde o primeiro ser humano que buscou abrigo sob uma árvore, desde a primeira fogueira que aqueceu uma família, desde o primeiro barco que cruzou um oceano. A madeira é a ponte entre nós e o mundo natural, entre nós e o divino, entre o que queremos e o que podemos manifestar. E agora, eu quero pausar um momento. Você acabou de descobrir o ritual que Florence Scovel Shinn guardou por décadas. Você viu como a madeira é condutora entre mundos. Você entendeu os 3 toques, o horário sagrado, o decreto completo. Essa verdade foi mantida oculta porque poucos teriam paciência ou fé para aplicá-la. Mas você está aqui. Você chegou até este ponto. Isso não é obra do acaso, é obra divina. Se essa sabedoria tocou algo em você, se você sente que isso pode transformar sua vida, eu te convido a honrar esse conhecimento.
O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo ao universo: eu valorizo o que é sagrado. Eu participo da circulação da abundância. Quando você contribui, você ativa o princípio da condução de energia que Florence Scovel Shinn ensinou. Energia parada apodrece. Energia circulando multiplica. Poucos canais revelam os rituais completos de Florence Scovel Shinn, porque exige pesquisa profunda em escritos ancestrais raros, em diários esquecidos, em cartas nunca publicadas. Cada vídeo como este é fruto de meses de estudo. Você não é só espectador, você é guardião dessa sabedoria. Faça parte de quem espalha os ensinamentos autênticos de Florence Scovel Shinn. Agora, vamos ao que você pode fazer hoje mesmo, não amanhã, não semana que vem. Hoje. Primeiro passo. Encontre sua madeira condutora. Pode ser uma árvore viva em um parque, pode ser um galho caído recentemente, pode ser uma tábua não tratada que você compra em uma marcenaria. O importante é que seja madeira natural, não processada com químicos pesados, não envernizada. Segundo passo, defina seu horário sagrado. Florence Scovel Shinn recomendava entre 5h15 e 6 da manhã. Mas se isso é impossível para você, escolha um horário que você possa manter por 7 dias consecutivos. Consistência é mais importante que perfeição. Terceiro passo, prepare seu decreto. Não use palavras genéricas. Seja específico. Se é dinheiro, quanto? Se é trabalho, qual tipo? Se é relacionamento, que qualidades? Florence Scovel Shinn dizia: o universo não responde a pedidos vagos. Ele responde a ordens claras dadas com fé. Quarto passo, pratique a ativação. Toque a madeira 3 vezes. No primeiro toque, meu corpo recebe. No segundo toque, minha mente aceita. No terceiro toque, meu espírito confirma. Sinta cada palavra. Não apenas fale, sinta. Quinto passo, pronuncie seu decreto com certeza, não com esperança. Com certeza, como se você já estivesse segurando o resultado na mão. Termine sempre com: está consumado. Essas 2 palavras fecham o portal. Elas dizem ao universo: não há mais o que fazer, já está feito. Sexto passo, solta. Não fique obcecado pensando no resultado. Não fique checando todo dia se manifestou. Plante a semente e confie. Florence Scovel Shinn dizia: quando você planta um carvalho, você não fica desenterrando a semente todo dia para ver se está crescendo. Você confia que a natureza faz o trabalho. E aqui vem a última revelação. Florence Scovel Shinn descobriu que há 3 sinais de que seu decreto foi aceito pelo universo. Primeiro sinal, paz inexplicável. Você sente uma calma profunda, mesmo que nada tenha mudado ainda no plano material. Segundo sinal, sincronicidades. Você começa a ver símbolos relacionados ao seu decreto. Se você decretou abundância, comece a notar moedas brilhando nas calçadas, números que se repetem como um mantra, oportunidades que surgem como flores no jardim. Terceiro sinal, a resistência externa. As pessoas ao seu redor podem, de repente, começar a questionar suas decisões, a criticar seus sonhos, a tentar te desanimar. Isso não é sinal de fracasso, é sinal de que energias antigas estão sendo deslocadas, abrindo espaço para o novo florescer em sua vida. Quando você perceber esses 3 sinais, não recue, mantenha o ritual. Continue tocando a madeira com reverência. Continue decretando seus desejos. A manifestação está muito mais perto do que você imagina, quase ao alcance de suas mãos. Florence Scovel Shinn costumava dizer que a madeira é o elemento mais humilde e, ao mesmo tempo,
o mais poderoso da natureza. Ela se curva diante da força do vento, mas não se quebra. Ela arde em chamas e se transforma em fogo, mas oferece calor e luz. Ela se decompõe e vira adubo, mas nutre a vida que renasce. Quando você toca a madeira com reverência, você está, na verdade, tocando o ciclo eterno de morte e renascimento, de potencial e manifestação, da semente que se transforma em árvore frondosa. Você não está se entregando a uma mera crendice popular. Você está ativando uma lei tão antiga quanto a primeira árvore que surgiu na Terra. Uma lei que Florence Scovel Shinn compreendeu melhor do que qualquer outra pessoa em sua época. O princípio da condução de energia. A lei da ponte sagrada. E agora? Você tem a chave para destravar esse poder. Use-a com sabedoria. Use-a com fé inabalável. Use-a com profunda gratidão. E agora, eu quero saber de você. Depois de desvendar o segredo da madeira, você vai aplicar este ritual nos próximos 7 dias. Ou ainda acha que é tudo mera sincronicidade, uma simples obra do destino? Comente time madeira se você vai colocar o ritual em prática, ou time cético se as dúvidas ainda te paralisam. Sem julgamentos. Eu quero saber quem está realmente disposto a testar os ensinamentos de Florence Scovel Shinn. E se você já toca na madeira intuitivamente antes de manifestar algo. Comente "Sempre fiz isso" e compartilhe quando essa prática começou em sua vida. A madeira está esperando por você. Florence Scovel Shinn está sussurrando do outro lado do véu. E o universo está preparando a resposta que você decretou com tanta convicção. Está consumado.